assassinato de jovens vem aumentando no Brasil. Mais de 30 mil foram vítimas de homicídios entre 2006 e 2012. Um drama que afeta o futuro do país. Se em 2000 30% dos jovens e adolescentes morriam por causa de homicídio, em 2012 esse número sobe para 36,5%. E não há dúvida, criminoso tem um perfil para policial. Eles estão em certo lugar, têm certa cor e certa classe social. A comparação entre o número de civis mortos pela polícia e policiais mortos em serviço mostra uma assimetria extraordinária. Quais as causas por trás de tantas mortes? Drogas? Preconceito racial? Pobreza? Para investigar as razões do assassinato de jovens, o Senado criou uma comissão parlamentar de inquérito. A primeira audiência pública dessa CPI ouviu de pesquisadores os motivos de tanta violência. É o que você vai ver agora no Em Discussão. Apesar dos esforços que o Brasil vem fazendo, a violência contra jovem e adolescente está aumentando. Baseado, então, com números de 2005, nós tínhamos predito que morreriam 35 mil jovens no período de 2006 a 2012 se as condições não mudassem. Infelizmente, o número foi muito próximo, 33.588. Ou seja, as condições certamente não melhoraram de forma significativa. Então, vou apresentar aqui brevemente alguns dados de uma pesquisa que nós fazemos anualmente em parceria com o Observatório de Favelas, a Unicef e a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal sobre homicídio contra crianças e adolescentes, na faixa de 12 a 18 anos. Nós criamos, então, um índice chamado Índice de Homicídios na Adolescência, IRA, que representa o número de adolescentes que morrem por causa de homicídio antes de completar os 19 anos para cada grupo de 1.000 adolescentes de 12 anos. O que nós esperaríamos seria um número próximo de zero, ou seja, em muitas sociedades não há praticamente casos de adolescentes que percam a vida por homicídio antes de completar o ciclo da adolescência. Na nossa sociedade, infelizmente, esse número, como a gente vai ver, é dramático. Para a população em geral, aproximadamente entre 4% e 5% das mortes são devidas a homicídio. Já para os jovens, o percentual é muito superior, como caberia esperar, mas o mais grave é que esse percentual está em aumento. E os dados do último ano, 2012, são os mais dramáticos de toda a série a partir de 2000. Se em 2000 30% dos jovens e adolescentes morriam por causa de homicídio, em 2012 esse número sobe para 36,5%. Considerando então a população desses 288 municípios com mais de 100 mil habitantes, para cada grupo de 1.000 adolescentes de 12 anos, 3,3 perderão a vida vítimas de homicídio antes de completar a adolescência. Isso representa um incremento de 17% em relação aos dados do ano anterior. Se nada for mudado, isso significa que 42 mil adolescentes serão assassinados no Brasil, apenas nesses municípios, no período que vai de 2013 a 2019. Os dados trazidos pelo professor Inácio Cândido são muito fortes, porque, na verdade, se tratavam aqui de homicídios contra adolescentes. Nós estamos falando de juventudes como um todo. Eu fiquei muito impressionado com os números, que homicídios contra adolescentes. Nós queremos mobilizar a sociedade e o poder público para a gravidade do problema. As duas dimensões, então, mais determinantes para afetar a taxa municipal de homicídios contra jovens são o crescimento populacional e as dinâmicas demográficas, a renda e também a educação. A renda está associada negativamente a risco de homicídio contra adolescentes, entretanto, não é a renda do conjunto da população, é a renda do quintil mais pobre da população, a que mais relação apresenta com a taxa de homicídios. Isso é muito importante porque isso está nos dizendo que um programa de transferência condicional de renda pode ajudar a prevenir a violência contra os jovens. A distribuição não é homogênea. O caso mais dramático é o nordeste do país, seguido pelo centro-oeste, e a região sul apresenta um número menos grave. É importante que se explicite que se há 15 ou 20 anos atrás o homicídio contra jovens era basicamente um problema das metrópoles do sudeste do Brasil,
Hoje em dia, ele é, sobretudo, um problema das cidades do Nordeste. Esse alto índice de homicídio na adolescência no Nordeste, quer dizer, uma região distante das fronteiras secas e menos urbanizadas que o Sul e o Sudeste, se esse quadro, né, essa explosão dessa violência, o senhor acha que possa ter alguma relação com a questão ainda da cultura, da violência, a questão do patriarcal, a questão do latifúndio? O fator cultural não é o melhor para explicar essa explosão de violência, porque a cultura é mais ou menos estável, muda lentamente, e o que nós tivemos nos últimos 10, 15 anos no Nordeste foi justamente uma explosão de violência. O que a gente pode dizer, e eu tenho defendido essa tese, é que os mesmos fatores que levaram ao incremento da violência no Sudeste a partir dos anos 70 estão presentes agora no Nordeste. Quer dizer, isso tem a ver com a urbanização, tem a ver com toda essa mobilidade demográfica, tem a ver com a modernização da sociedade. Portanto, com o aumento, né, da violência que aparece com grupos de proteção, de pistolagem, que existiam no meio rural e se transferiram para o meio urbano, né? E a expansão dos mercados ilegais, principalmente o varejo de drogas. Só sabemos uma coisa: o Nordeste foi a área do país que mais se beneficiou dos programas de transferência de renda e da redução de pobreza. Então, nós sabemos que só diminuir a pobreza e a desigualdade não é suficiente para reduzir a violência. Nós precisamos de outros elementos. Geralmente no Nordeste, por parte dos governos, uma explicação do aumento da criminalidade no Nordeste pelo deslocamento, pelo combate ao crime mais intenso, principalmente ao tráfico de drogas no Sudeste do país, que levaria a um deslocamento do criminoso para o Nordeste brasileiro. Essa questão do deslocamento criminal se discute muito, né? Mas realmente, do Sudeste para o Nordeste, seria um deslocamento muito grande, e as evidências que existem são pequenas. Há pequenas infiltrações de alguns grupos criminosos do Sudeste e no Nordeste, mas nada que ajude a entender, né, essa explosão de violência. Então, a explosão de violência tem que ser entendida em função de dinâmicas internas e não em função da influência do Sudeste sobre o Nordeste. O outro ponto é a sua política de guerra às drogas, né? Ao meu ver, uma política que está fracassando no mundo inteiro, coloca como centro da política de segurança não a defesa da vida, o controle de armas, mas o centro da política de segurança, o ataque ao tráfico de drogas. Eu acho que fica claro cada vez mais para muita gente que a guerra às drogas foi uma das grandes tragédias do século XX, em que a humanidade se embarcou, gerou uma quantidade de vítimas muito grande, gerou corrupção, gerou violência, e não resolveu o problema de saúde pública que as drogas, obviamente, provocam. Então, recentemente, os Estados Unidos de América, que foram o país que patrocinou, que difundiu a guerra às drogas, já falaram que essa guerra foi um grande equívoco, cujo preço continua sendo pago até hoje. Países da América Latina, como Colômbia, como Brasil, sofrem um custo social elevadíssimo dessa guerra. Infelizmente, o Brasil ainda não discute políticas de descriminalização das drogas, como o Uruguai já está implementando e como outros países estão discutindo. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que desmontar essa guerra às drogas. Esse tipo de policiamento associado à guerra às drogas é perverso para a sociedade e perverso para a própria polícia. Nós temos que gerar um outro tipo de policiamento. E o primeiro objetivo é abandonar essa ideia de guerra às drogas. Em vez de correr atrás de droga, tem que correr atrás de arma e atrás da violência. Porque tráfico de drogas existe no mundo inteiro, com níveis de violência muito inferiores. Às vezes as pessoas acham que o problema é as drogas. Bom, droga tem em Copenhague, tem em Toronto, tem em qualquer lugar. E é ilegal, mas não gera os níveis de violência que nós sofremos. Veja a seguir. Pesquisadores alertam que as vítimas dos homicídios são sempre as mesmas. O risco dos negros, pretos e pardos é 3 vezes superior ao risco dos brancos.